Então, a finalidade que é atribuída à música pela música especulativa é a mesma finalidade da música prática. A música na liturgia ela tem essa finalidade também de conduzir o homem a partir das coisas sensíveis até as coisas espirituais, a partir das coisas audíveis até as inaudíveis. Então, tem uma passagem aqui da Suma de Teologia de São Tomás de Aquino, né, quando ele trata da virtude de religião. O Santo Tomás de Aquino fala o seguinte: reverenciamos e honramos a Deus, não por causa dele, que por si mesmo é cheio de glória e a quem uma criatura nada pode acrescentar, mas por nossa causa. Quando reverenciamos ou honramos a Deus, o nosso espírito se submete a ele, e nisto consiste a perfeição do nosso espírito. Ora, qualquer coisa se aperfeiçoa quando se submete ao superior, como o corpo, quando é vivificado pela alma, e o ar, quando é iluminado pelo sol. Ou seja, a perfeição, né, quanto mais as coisas se conformam com o plano estabelecido por Deus para elas, ou seja, quanto mais elas se conformam a, com Deus, com a mente divina, ou seja, mais elas vão ser perfeitas. O plano divino para a criação é essa consecução da semelhança divina. Né? Então, quanto mais elas se alinharem com esse plano de Deus, mais perfeitamente elas vão realizar essa semelhança divina. Né? E, continuando, ele diz o seguinte: o nosso espírito, para se unir com Deus, necessita ser conduzido pelas coisas sensíveis, porque as coisas invisíveis de Deus são conhecidas por intermédio das criaturas. Aqui ele está citando uma passagem da primeira epístola de São Paulo aos Romanos, que a gente vai ver logo mais. Então, o homem ele não tem acesso direto a Deus, ele só vai ter esse acesso direto a Deus no céu. Como ele não tem o acesso direto a Deus, mas ele precisa conhecer a Deus para se unir com ele, ele precisa se alinhar a Deus e ele faz esse alinhamento intelectualmente, né, conhecendo o plano de Deus e se alinhando com o plano de Deus. O que ele tem como acesso a Deus? As coisas sensíveis, que são semelhantes a Deus. Então, as coisas materiais, as coisas sensoriais, elas têm uma propriedade muito importante para o homem medieval, que é essa capacidade de anagógica, essa propriedade anagógica. Anagógica quer dizer conduzir para cima, né, do grego conduzir para cima, conduzir para as coisas do alto. Ela tem essa potencialidade de conduzir a alma ao conhecimento de Deus. Então elas vão ter essa propriedade e elas vão ser valorizadas principalmente para essa propriedade, porque as coisas sensíveis, as criaturas sensíveis, como qualquer criatura, ela não é nada mais do que um grau de semelhança com Deus. Né? São Tomás de Aquino continua: logo, o culto divino precisa usar de coisas corpóreas para que por elas, que são como sinais, a mente humana desperte para atos espirituais mediante os quais nos unimos com Deus. Logo, a religião são atos interiores que lhe pertencem, essencial e principalmente, e atos exteriores que são secundários e ordenados para os atos interiores. Quando ele fala que o culto divino precisa usar de coisas corpóreas para que por elas, que são como sinais, a mente humana desperte para os atos espirituais, dentre essas coisas corpóreas está a música. Essa coisa sensível está a música. Claro, o culto divino aqui, a gente tem a liturgia, o ofício e a missa. Então, na missa se usam coisas sensíveis. Primeiro, as palavras são coisas sensíveis. E, obviamente, pelas palavras, a gente tem um acesso a um conhecimento. Isso aí não é evidente. Mas, além disso, né, toda a arquitetura das catedrais medievais, os paramentos que o sacerdote usa e a música que eles cantam na liturgia, ela é um sinal. Ela é um sinal que conduz a mente a essa contemplação de Deus. Então, por isso a religião ela vai se usar, ela vai usar dessas coisas sensíveis para conduzir a alma a Deus. Então, por isso que
A música na liturgia, a música prática, e a música especulativa, elas têm, no fundo, a mesma finalidade. Só que uma trata dessa finalidade de um modo distinto, né? A música prática, ela trata da realização concreta desse fim, e a música especulativa trata do estudo abstrato, né? Ou seja, daquele estudo que vai efetivar essa contemplação desses princípios que estão espelhados na obra musical e realmente vai alcançar esse conhecimento das realidades espirituais e divinas através do estudo da obra musical sonora.